Uma vez, obrigado. Sem mais demoras, passamos, até porque temos a casa a arder, passamos para o próximo apresentador. É um prazer chamar aqui à arena o doutor André Antunes, colega e amigo. André, avançamos? Obrigado, Rui. Ok, estão todos a ver? Ora, muito boa tarde. Eu trago um outro caso clínico à semelhança da sessão Tips and Tricks de uma complicação mecânica de infarto agudo do miocárdio. Trata-se de um doente de 62 anos cujos fatores de risco cardiovascular são hipertensão arterial, dislipidemia e tabagismo, que referiu uma clínica de Angor nos últimos meses e que, em determinado dia, teve uma dor mais intensa, precordial, duração superior a 30 minutos, que não cedia aos nitratos sublinguais, que motivou a ir ao serviço de urgência. Ora, à entrada realizou este ECG, que como podemos ver observamos um superdesenvolvimento do segmento ST em praticamente todas as derivações precordiais e na radiografia do tórax objetivamos este aumento da silhueta cardíaca. No cateterismo cardíaco que ele realizou prontamente, verificamos uma doença coronária dos 3 vasos, uma lesão distal do tronco comum de 75% e depois ostial e proximal da CX. A descendente anterior praticamente não tem grandes lesões, tem um pequeno ramos intermédio e a coronária direita está logo ocluída no início do segmento médio. Realizou um ecocardiograma transtorácico, onde observamos um ventrículo esquerdo severamente dilatado, com 70 milímetros de diâmetro diastólico. Um volumoso aneurisma apresenta disfunção severa com fração de ejeção 30% e uma regurgitação mitral severa. Num outro ecocardiograma que fez durante o internamento, verificamos a formação de um trombo de 30 por 40 milímetros. Portanto, resumindo, nós temos um doente relativamente novo, de 62 anos de idade, com doença coronária de 3 vasos, uma disfunção ventricular severa, um aneurisma do ventrículo esquerdo, com um trombo no seu interior e uma regurgitação mitral severa de etiologia isquémica. Apesar de toda esta complexidade, verificamos que o Euroscore calculado foi de 7,4%. Uma pergunta retórica agora para a discussão de qual seria a vossa estratégia cirúrgica. Eu penso que é um pouco evidente e que podemos continuar. Mas podemos continuar ou podemos chamar o Dr. Mário, como preferires. Ok. Podemos também chamar o Dr. Mário a comentar. Dr. Mário? Muito brevemente, Dr. Mário Jorge. Muito bem. Portanto, este estudante, segundo percebi, tinha supra-DST. A minha primeira pergunta é: este estudante foi para o laboratório de hemodinâmica, abriu a coronária direita, não abriu a coronária direita? Não abriu a coronária direita. E por que não? Aparentemente não conseguiram. Ok. Depois temos acesso a algum eco pré este evento agudo, sabemos como é que estava a função, sabemos se este aneurisma é um aneurisma de novo, quanto tempo é que temos este eco com este aneurisma que eu ainda não percebi onde é que está. Eu vi que tem uma dilatação basal, ventricular basal, mas eu vejo um trombo apical, portanto estou confuso, não estou a perceber o que está a passar. Podes mostrar o eco novamente, André? Portanto, este eco, isto foi no nosso hospital. A entrada do doente no serviço de urgência não foi no nosso hospital, portanto foi num outro hospital e posteriormente foi referenciado para nós. O hospital onde o doente deu entrada no serviço de urgência não tinha cirurgia cardíaca e já existia um ecocardiograma antes deste, onde já revelava a dilatação do ventrículo esquerdo com aneurisma e a disfunção do ventrículo esquerdo. Ok. E o aneurisma, temos alguma imagem de ressonância que se possa localizar? Não. Eu vejo aqui na câmara, o que seria a câmara de saída, nesta primeira imagem no canto superior esquerdo, na câmara que seria, penso eu, a câmara de saída do ventrículo esquerdo, vejo uma imagem estranha, não sei, deveria ser a válvula aórtica, eu não percebo, mas na segunda vez se vem a válvula aórtica a abrir e a fechar.
parece ter uma área de cinética. Eu teria que ter aqui alguma ajuda, que eu não estou a perceber exatamente esta imagem que me está a intrigar. Ok, André, avançamos para tentar esclarecer a situação. Obrigado, Dr. Mário. Portanto, face a estes achados, decidiu-se revascularizar o doente, utilizando uma artéria mamária interna esquerda para a descendente anterior e uma veia safena interna para a OM. Realizou-se uma aneurismectomia com remoção do trombo no seu interior e procedeu-se a uma substituição valvular mitral por uma prótese biológica. A técnica utilizada para a reparação do aneurisma foi a reparação intracavitária descrita por Cooley. Esta imagem é de um paper publicado pelo meu atual e pelo meu anterior diretor de serviço. Realizou-se uma aneurismotomia, onde se removeu posteriormente o trombo. Fez-se reseção parcial do aparelho subvalvular mitral por esta abordagem. Posteriormente, corrigiu-se o aneurisma com patches de pericárdio e o tecido excedente foi depois encerrado com apoio em 2 tiras de Teflon. Depois, por via de abordagem da aurícula esquerda, foi substituída a prótese mitral por uma prótese biológica e feitos 2 bypasses coronários. Este é o ecocardiograma pós-operatório, onde não verificamos leaks paravalvulares, mas a função ventricular continua diminuída. Quanto ao follow-up deste doente, é um doente que mantém a disfunção ventricular severa, apesar de ter feito levosimendan no pós-operatório, e mesmo depois em vários internamentos na OTICA do nosso centro hospitalar. E que, apesar da cirurgia, apesar da terapêutica médica otimizada, apesar da terapêutica de ressincronização, não consegue ter melhoria clínica significativa na melhoria da função ventricular e está a aguardar na lista de transplantação. Isto acaba por ser também um nightmare para o cirurgião, porque, apesar de tanta dedicação, vê o doente assim. Eu decidi trazer este caso, em primeiro lugar, porque durante o meu internato foi o único caso de cirurgia de aneurisma do ventrículo esquerdo que observei e que pude participar, e porque nesta era de pandemia do Covid-19, o receio das pessoas se dirigirem aos serviços de urgência é cada vez mais comum este género de complicações mecânicas de infarto agudo do miocárdio. Obrigado. Obrigado, André e Dr. Mário. Quer comentar a prestação aqui do nosso participante na arena? Pronto, o que é que eu diria, pronto, eu precisava se calhar de ser esclarecido de alguns aspectos, nomeadamente da viabilidade, se foram feitos testes de viabilidade, embora hoje seja um bocado discutível, mas eu acho que o que faz, parece-me questões de bom senso, doentes com e sem viabilidade terem destinos diferentes com estratégias cirúrgicas. Portanto, eu acho, apesar de um bocado desatualizado, acho que faz sentido ver viabilidade. Ponto número 1. Ponto número 2, também percebi que o ventrículo estava dilatado, mas há um racional de dilatação em termos de estratégia de substituição versus plastia. Também uma questão controversa, substituir ou reparar a válvula. Eu acho que o trigger aqui é muito importante. As dimensões do ventrículo esquerdo deveriam ser as históricas, mas os dados do estudo que existem são diastólicas, ter mais ou menos 65 milímetros diastólicos, eu acho que é um dado importante. Se tivesse menos, porque eu acredito, e apesar de alguma evidência recente dizer o contrário, mas eu acredito que uma plastia mitral, uma insuficiência mitral secundária, tem diferentes resultados, até porque a análise de alguns subgrupos tem diferentes resultados com uma substituição. E esses seriam os meus comentários. Portanto, em relação ao que foi feito, a aneurismectomia de acordo, a técnica foi feita de acordo, provavelmente eu tenderia mais para tentar uma reconstrução valvular do que uma substituição valvular. E ainda a decisão da terapêutica seria muito na sequência dos resultados do teste de viabilidade, se o pudéssemos ter. E era isto. André, temos 50 segundos.
Em 50 segundos, basicamente, existem aquelas tabelas que, como todos conhecem, dos valores preditivos para a falência de uma reparação de válvula mitral, e uma vez que há uma significativa dilatação, quer do ventrículo esquerdo, em que eu acredito que a distância interpapilar dos músculos seja superior a 20, penso que é 20 milímetros. Portanto, um conjunto de características e face à etiologia isquémica desta regurgitação mitral, foi por isso que foi decidido não se avançar para a reparação, mas sim logo para a substituição. Concordo com o que o Dr. Mário disse completamente a nível de estudo de viabilidade. Aliás, o território inferior não foi revascularizado, portanto a coronária direita, e pronto, é isso que eu tenho a dizer. Ok, muito obrigado, André. Estamos mesmo a passar o tempo, portanto eu agora passo a palavra ao Márcio para apresentar o próximo. Ok, muito obrigado.